Olá, pessoal, bem-vindos aí ao módulo 3 do curso FortiGate Security, né, o NSE4. Agora nós vamos estar falando aí de NAT, Network Address Translation. Qual que é a ideia? Nesse módulo, nós vamos primeiro conceitualizar o que é o NAT, falar um pouco das políticas de NAT que podem ser criadas aí. Basicamente, nós temos o Policy NAT e o Central NAT, né? Vamos entender as diferenças das duas formas de estar criando o NAT. E o capítulo termina aí com uma relação de boas práticas e troubleshooting relacionados à NAT. Bom, primeira coisa aqui, entender as diferenças de NAT, PAT e os diferentes tipos de NAT suportados no FortiGate. Não tem como deixar de falar rapidamente ali o conceito histórico, né? NAT foi criado para fazer os endereços IPv4 renderem, né? No final dos anos 90, a escassez de endereço IPv4 já estava muito presente, né? A internet cresceu demais e os 32 bits, lá o 2 elevado a 32, aos 4 bilhões de endereços, para um mundo crescente como estava ali a fome de endereços ia acabar muito rapidamente. A maneira que usaram e que criaram para fazer os IPs renderem, né, os IPs V4 estender a vida útil, criando aquele conceito que a gente conhece de endereço público e privado, né? Então, dentro de uma empresa, eu poderia usar um IP privado, aqueles endereços da RFC 1918, né? Rede 10/8, 172.16/12, 192.168/16, e bastaria que eu tivesse um IP público para poder navegar para a internet. Então, o NAT foi criado para fazer com que os endereços IPv4 tivessem um fôlego de vida, pudessem ser usados por mais tempo, tá? Tem muita gente que acha, não, mas o NAT também é um mecanismo de segurança, porque ele esconde os meus endereços, então ninguém vai poder conectar diretamente de fora para dentro na minha rede 10, na minha rede 172.16. Na verdade, essa questão de ocultar os endereços do mundo externo é mais um efeito colateral do NAT, né? O NAT não foi feito pensando nisso. O NAT foi feito mesmo para fazer com que os endereços públicos tivessem uma sobrevida aí, que eu pudesse usar IPv4 por mais tempo. Basicamente, eu tenho dois tipos de NAT, né, que ele coloca aí como Source NAT e Destination NAT. Por exemplo, quando as minhas máquinas vão acessar alguém no mundo externo, então eu posso traduzir o endereço de origem. As minhas máquinas, quando vão conectar alguém no mundo externo, eu traduzo o endereço de origem, por exemplo, uma rede 10 para um 200 alguma coisa, né? Para um endereço público. Existe também a possibilidade da tradução no destino, né? O Destination NAT. Vamos imaginar que alguém está tentando conectar uma máquina do meu mundo interno, então ele está tentando conectar 210.10.1. Só que quando bate aí no firewall, ele vai traduzir o 210.10.1 para um 92.168.10.1, por exemplo, né? Então, na hora de alcançar o recurso dentro da minha rede, a solicitação tem como destino IP público, eu vou traduzir para o privado, que é o que é usado dentro da minha rede interna. Então, posso traduzir tanto a origem quanto o destino. O mais comum que a gente vai estar vendo aqui, e também nos laboratórios, é o NAT para IPv4, que é para o qual ele foi criado. Existem implementações aí de tradução de protocolo, né? Que ele chama aí de NAT64 ou NAT46, onde eu poderia traduzir IPv4 para IPv6 ou inverso, né? O que acontece? IPv4 não conversa diretamente com IPv6, eles mutuamente se excluem, né? Porque o IPv6 foi criado para substituir o 4, não para ficar um grande tempo de coexistência ali, né? A grande verdade é que IPv6 é um projeto que custa dinheiro e não tem um retorno imediato aí, né? Não tem retorno financeiro aí. Então o mundo todo empurrou com a barriga a adoção do IPv6. Essa é a grande verdade. E o NAT ajudou que isso acontecesse também, estendendo a vida do V4. Quando você faz V4 conversar com V6, você tem três possibilidades.
ou você faz tunelamento, né? Ou seja, eu encapsulo 4 dentro de 6, ou melhor, os 6 dentro de 4, né? Eu encapsulo. Eu tenho pilha dupla, ou seja, os dois lados falam origem e destino, fala tanto 4 quanto 6, aí eu posso conectar com um ou com o outro, né? O ideal seria isso, que os dois lados fossem bilíngues, né? Falasse as duas pilhas. Ou eu poderia fazer que é a última técnica aqui, que é o NAT64. Eu vou converter o pacote inteiro. Eu recebo um pacote IPv4, converto em IPv6, aí seria o 4.6, né? Recebo 4, traduzo para 6, ou recebo 6, traduzo para 4. Só que o grande problema é o seguinte, né? O NAT ele tem a fama de ser comilão de recursos, né? De ser pesado na caixa. Então você imagina, se é pesado só abrir o pacote e traduzir o endereço, né, de origem ou destino, imagina ter que reconstruir o pacote todo, né? Porque a ideia do NAT64 aqui, ou 46, é justamente isso, né? Tradução simultânea. Eu estou escutando em 6, soltando em 4. Ou escutando em 4 e soltando em IPv6. E os pacotes são muito diferentes, o cabeçalho é muito diferente. Então é meio trabalhoso, né? Pesado computacionalmente fazer NAT64. Ah, Adilson, só tem NAT para IPv4, não tem NAT para IPv6? Até tem, né? Como a gente vê aqui, tem a função lá do NAT66, né? Eu poderia traduzir um IPv6 para outro IPv6, tá? Alguém pode perguntar assim, pô, Adilson, mas por que NAT se tem tanto endereço, né? Tem uma quantidade gigantesca de endereços IPv6, né? O que acontece, na verdade, é que eu poderia ter uma empresa, por exemplo, que não tem IPv6 público, né? Só dela. Existem endereços IPv6 privados, né? Tudo que começa com FC ou FD é IPv6 privado. E eu tenho duas operadoras, por exemplo, para sair. Hora eu vou sair com o IPv6 de uma, hora da outra. Então eu posso traduzir um IPv6 privado no IPv6 público também, tá? É possível fazer. O pessoal chama de NAT de prefixo, né? Porque, por exemplo, internamente é FC. Eu vou traduzir o FC para 2001 DB8 se sair por uma porta, 2001 DB9 se sair por outra. O pessoal chama de NAT de prefixos, né? Que eu só troco o prefixo V6. É possível, mas ainda não é muito usado, porque o próprio IPv6 ainda não tem grande utilização, né? Mais para o ambiente dos provedores de internet. Mas aqui é importante vocês saberem, né, que esses tipos de NAT existem. O que mais? Quando eu vou fazer a configuração dentro do FortiGate, você tem duas formas aí, né, de configurar o NAT, tanto o Source NAT quanto o Destination NAT. Você tem o Firewall Policy NAT e você tem o Central NAT. Qual que é a forma padrão? É o Firewall Policy NAT, ou seja, quando você constrói a sua política, a sua policy, né, quem pode conectar em quem, você já define o NAT para aquela sessão também. Então você tem um casamento entre a política de NAT e a política de acesso propriamente dito, na mesma regra, né? Na mesma regra que você cria a policy de acesso, define o NAT de origem ou destino. E existe uma outra forma de trabalhar com NAT que a gente chama de Central NAT. Isso aqui vem desabilitado, eu posso ativar o Central NAT. Nesse caso, o que acontece? As regras de NAT não são mais feitas junto com as políticas de acesso. Tá? Inclusive, quando você habilita Central NAT, as opções de NAT lá na policy somem, porque você vai criar no espaço do Central NAT as políticas de tradução de endereço. E elas vão valer para toda a tua VDOM, né? Para todo o teu domínio virtual. Então você vai criar regras gerais de NAT que vão valer para o teu domínio, para o teu firewall virtual aí. São coisas excludentes. Eu não posso ter
os dois métodos habilitados ao mesmo tempo dentro de uma VDOM, dentro de um domínio virtual. Ou você trabalha com Firewall Policy NAT, ou você trabalha com Central NAT. Na verdade, isso é uma escolha que você faz em tempo de deployment, né? Quando você vai implementar o Firewall. Porque uma vez que você já está com o Firewall Policy NAT, você já tem regras configuradas, regras de NAT junto com as regras de política normais aí de acesso, né? O que acontece quando você comuta para Central NAT? Você vai perder todas aquelas configurações de NAT que você já tinha antes. Você vai ter que reconstruir tudo aquilo do zero, tá? Ele não tem uma transição tranquila. Então, para evitar dores de cabeça, né, antes de se implementar o Firewall, é interessante verificar se é mais interessante ter o Policy NAT ou o Central NAT em uso, né? O mais comum, que é o padrão aí, realmente é o Policy NAT. Ok, questões de revisão. Qual que é o benefício de usar NAT? Usar NAT evita aí a escassez de endereços IPv4 públicos, né? É o que nós havíamos comentado até então. Qual sentença sobre o NAT66 é verdadeiro? NAT66 é a tradução de um IPv6 para outro, né? A tradução entre dois endereços IPv6. Também tínhamos deixado claro isso lá nos slides anteriores. Ok, vamos falar um pouquinho agora especificamente do Firewall Policy NAT, né? Os exemplos usando o Firewall Policy NAT. Basicamente, eu posso ter um NAT manual, que eu configuro, ou eu posso ter um NAT... eu posso fazer um NAT por objeto, né? O VIP, né? Eu posso configurar o NAT dentro de um objeto, por exemplo, um servidor virtual, e eu ter o NAT dentro do próprio objeto. Mas, vamos lá. Então, primeira coisa aqui, onde eu construo, né, dentro do Policy NAT, você vai lá em Policy Objects, Firewall Policy. Então, você tem aqui, ó, debaixo das regras de acesso, que nós tínhamos visto no capítulo anterior, ó, tem uma opção para NAT, que eu posso ativar ou não, né, ligar ou desligar aqui com essa chavinha. E aí, a primeira escolha que eu tenho aqui, né, do Policy NAT, você vai usar a interface de saída, ou seja, eu tenho os endereços IPs, quando saírem pela porta, no caso aqui pela porta 1, né, que é a minha porta de saída aqui, quando saírem pela porta 1, vão estar utilizando o IP da própria interface física. Ou então eu vou definir um pool de endereços dinâmicos. Eu poderia ter vários endereços ali, e aí vai ter uma tradução muitos para muitos, ou muitos para alguns, né? Os meus endereços da local subnet aqui, né, que é o exemplo da regra, iriam sair com um dos IPs dinâmicos, um dos IPs que eu separei dentro do pool, tá? As duas opções podem ser possíveis aí. Quando eu uso um único IP aqui, uma única porta, né, o IP de uma única porta é o que a gente conhece por NAT Overload, né? Eu vou sobrecarregar o mesmo endereço várias vezes, usando números de porta para isso. Legal. Então, com Firewall Policy, eu posso definir, por exemplo, aqui a questão do Source NAT, usando a interface de saída. É a primeira opção que ele diz. Qual que é a minha interface de saída? Vamos imaginar que a minha porta seja a WAN 1. Então, eu tenho o endereço 70, 70, 70, 70 de novo. Independente dos endereços, eu tenho uma faixa de endereços privados aqui, né? Eu tenho a máquina 10.0.1.10, 10.0.1.20. Dentro da minha rede interna, eu estou vendo os endereços da rede 10. Quando os pacotes entram no Firewall, né, eu tenho minha política de Firewall com o NAT ativo, que vai fazer o quê? Ele vai substituir por 70, 70, 70, 70. A diferença, né, é que para cada máquina interna, ele vai ter um número de portas, uma conexão associada com o número de porta, né? O PC1 fez a conexão na porta 1025,
aqui ele também usou a porta 1025 para o mundo externo. Quando o web server, o 808080, responder, a resposta bate no firewall, que vai consultar a tabela de NAT interna e saber que essa porta 1025 está associada com o 10.0.1.10. Então ele consegue retornar para o PC1. Mesma coisa ali, né? Eu teria para o PC2. Uma coisa interessante que o slide força aqui nós entendermos é assim: quem é que escolhe, na verdade, né, a porta de origem? Quem escolhe a porta de origem é a aplicação que está rodando lá no PC1, é a aplicação que está rodando no PC2, né? É isso que escolhe a porta de origem. Existe a possibilidade de duas máquinas escolherem o mesmo port number? Sim, né? Porque, na verdade, como a gente está vendo aqui, inclusive, ó, 1025, 1025, ele escolheu a mesma porta. Como é que não dá problema, né? Porque o firewall, na tabela interna, ele consegue ver ali, ele colocou para essa comunicação 1.10, ele tem a 1025, ele aproveitou a mesma porta, né? A mesma porta de origem. Ou seja, a 1025 estava livre e ele fez a amarração com a mesma porta. Agora, a máquina 10.0.1.20 está tentando com a porta 1025 também. O que ele fez? Ele tem um algoritmo interno, ele pegou uma porta livre, né? Ele já mudou aqui para 30.192, né? Para uma outra porta interna ali. O que me interessa é que eu tenho uma correlação única, né? O que vier para 30.192, ele vai estar jogando lá para 1.20. O que vier da 10.25, ele está jogando para 1.10. O que interessa é ele criar essas entradas únicas para ele possibilitar o retorno, né, do tráfego do web server para o endereço IP privado correto dentro da rede interna. Tá? Então ele se vira aí, se a porta já está sendo usada mais de uma vez, né, ele se vira para fazer a tradução correta aí. Os pools de endereço, então são duas opções, ou eu faço overload, uso a porta de saída, ou crio um pool de endereços. Na verdade, o pool de endereços podia ter um ou mais IPs, tá? Se eu quisesse criar um pool com um endereço só, também poderia. Ou vários endereços de saída. Nós temos aí 4 tipos de configuração de pools de endereço para trabalhar com NAT no NAT Policy aí, tá? O overload, que é o padrão, o one-to-one, o Fixed Port Range e o Port Block Allocation. Isso daqui é um conteúdo novo, né, que foi acrescentado na versão 7.2 aí do curso, tá? Isso que está em destaque aqui. Esses dois últimos tipos de NAT são usados para Carrier Grade NAT, para NAT de operadora, né? Quando você tem aí uns provedor de internet ali e vai estar usando aí o firewall para ficar controlando a alocação de endereços. O overload, né, é aquela velha história que eu tenho uma tradução muitos para um, né? Eu tenho muitos endereços fazendo a tradução para um único IP na saída e eu vou estar usando portas para fazer o milagre da multiplicação dos IPs aí, o PAT, né? E 1 para 1 é quando você tem uma tradução estática, você vai queimar, por exemplo, um IP público para um IP privado. Aí você pode dizer assim, pô, Adilson, mas o NAT não foi feito para economizar endereço? O NAT 1 para 1 economiza endereço? Não economiza nada, porque se você faz uma tradução 1 para 1, você queimou um público para um privado. Mas você faz isso porque você quer que aquela máquina não é uma máquina qualquer, né? É uma máquina importante na rede, é um servidor, é alguém que eu queiro que tenha conexão tanto entrante quanto sainte, né? Não só a máquina consegue acessar qualquer um na internet, como qualquer um na internet consegue fazer uma conexão de fora para dentro. E para isso eu preciso ter um IP dedicado, né? Eu preciso ter um IP dedicado para aquela máquina. Então, para isso que serve 1 para 1. Nós vamos dar uma olhadinha um pouquinho, com um pouquinho mais de detalhes, né, em cada um dos tipos de NAT aí. Bom, primeiro a questão do overload, né? Então nós temos ali, por exemplo, a máquina, o PC1,
tem a 10.0.1.10 na porta 1025, querendo acessar o 80.80.80.80 na 443. O que vai acontecer aqui? Ele simplesmente vai fazer a tradução, ele vai pegar o IP de uma faixa, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a interface WAN1 continua sendo aí o 70.70, só que agora eu tenho uma faixa de endereços para usar, que vai do 70.71 até o 70.75, tá? Então eu tenho aí, 5 endereços IPs públicos que eu posso estar usando. E aí ele pegou o primeiro endereço aqui, né? Ele pegou o primeiro endereço disponível. A ideia do overload, se eu tivesse muitas máquinas da rede interna querendo sair para fora e acessar o web server, eu na verdade tenho o quê? Eu tenho, na verdade, os endereços IPs que eu poderia estar utilizando ali, né? Poderia usar os 72, 73, 74, 75. Se eu não uso o port number, eu estou limitado apenas à quantidade de endereços IPs para fazer a tradução. Então, se eu tenho 5 IPs dentro do pool, se eu não for usar PAT, né, se eu não for usar a tradução por porta, eu só vou ter 5 conexões simultâneas permitidas, né? Se eu tivesse uma sexta máquina querendo sair para fora, eu teria que esperar um desses 5 IPs ficar livre, né, para que eu possa utilizar. Então, se eu vou fazer apenas a tradução por IP, eu estou limitado ao número de IPs que eu tenho, o número de traduções, né? O tamanho do pool é o número de traduções simultâneas possíveis. Quando eu faço uma tradução 1 para 1, aí, como a gente falou, eu queimo um IP público para um IP privado, né? E aí, o que acontece? Eu vou fazer a tradução, e aí o que acontece? O PC1 já assumiu o endereço 71, o PC2 assumiu o endereço 72, e aí o que acontece? Pode acontecer aqui, quando eu esgotar toda a lista de IPs disponíveis, o PC3 aqui já não consegue fazer tradução, porque o número, a quantidade de IPs disponíveis aí pode ter acabado, né? É que aqui, nesse exemplo, ele fez um start e um ending menor, né? Ele deixou só 2 IPs disponíveis, o 71 e o 72. Então, o PC1 já pegou o 71, o PC2 já pegou o 72, o PC3 não tem mais o que pegar, né? Então, ele vai ter que esperar que um dos 2 endereços fique livre para que ele possa fazer a tradução. Então, como ele coloca esse esquema aí do o primeiro a chegar é o primeiro a ser servido, né? Essa é a ideia. Para o mundo de service providers, né, a gente tem 2 tipos de tradução que é usado para Carrier Grade NAT, né, para CGN, né? Tem vários nomes isso no mundo dos service providers, né? O pessoal chama de Large Scale NAT, Carrier Grade NAT, NAT 444, né? Enfim, o NAT do NAT, enfim, tem vários nomes aí que são dados. Mas, na verdade, a ideia básica é a seguinte: eu tenho poucos IPs públicos saindo aqui, né? Eu tenho IPs públicos limitados. O que eu vou fazer? Eu tenho, por exemplo, os IPs que vão apenas de 71 até 80. Tá? Eu tenho 10 IPs públicos para ir para o mundo internet. Só que eu tenho muito mais clientes para estar atendendo aqui. Eu tenho assinantes aqui do meu service provider para atender. Então, o que eu vou fazer? Eu posso traduzir esses endereços, né? Eu posso fazer com que vários IPs privados saiam com um único IP público, né? Então, aqui do jeito que ele pegou, né? Se eu tenho 10 endereços, né? Então,
Se a gente pegar o 253 e dividir aí por 10, vai dar 25, 25,3, né? Mas eu poderia fazer assim, a cada 30 endereços, a cada 32, para ficar bonito matematicamente no 2 elevado a, né? A cada 32 endereços, eu vou ter um IP público associado. Então, para 32 máquinas, eu vou ter um endereço público mapeado. Se você pegar, né, quantas portas tem um IP público? Um IP público lá, se você for pegar lá 65.536 portas, né? Se você dividir os 65 mil e pouco por 32, vai dar uma média de 2.000 portas para cada um. Então, na verdade, você vai ter, cada assinante, ele vai ter acesso, vai ter um endereço IP público de porta restrita, né? Por que eu falo de porta restrita? O 10.011, ele pode ter os endereços aí que vão de 1 até 2047, a outra de 2048 a 4095, né? É mais um exemplo didático, que a gente sabe que nem todas as 65 mil e poucas portas estão disponíveis, né? As portas baixas não estão, mas descontando aí as portas reservadas, né? Só para a gente ter o exemplo didático aí, a ideia é essa. E o que acontece? Por que ele fala que não precisa de log no caso do range de porta fixa? Porque eu sei que, no meu exemplo aqui, né, a máquina, o assinante 2, por exemplo, ele está usando as portas de 2048 até 4095. 4096 em diante é para o assinante, para o próximo, né, para o próximo assinante que eu tenho ali. Tudo que acontecer, se um juiz ali expedir um mandado pedindo para que eu identifique quem é o assinante que acessou tal data, tal hora, né? Eu sei que para o primeiro IP, né, por exemplo, o 707071, qualquer conexão que for da porta 2048 a 4095 pertence ao assinante 2. Então eu já tenho isso mapeado, né? As portas são recorrentes. Toda vez que ocorrer uma conexão, naquele IP público usando uma determinada porta, eu só olho a faixa pré-definidas de porta e eu consigo identificar rapidamente o assinante. Qual que é o problema da porta fixa? É que se tiver que crescer é um problema, né? Porque ele está limitado dentro dessas portas. Pô, Adilson, não tem como fazer uma forma um pouco mais dinâmica para o cara negociar o tamanho do bloco ao invés de deixar a porta fixa? Tem. E essa forma é o que a gente vai estar vendo depois, que é o port block, tá? Antes da gente falar do port block, como é que eu faço para ver aí as configurações de range de porta fixa prontos, né? Você pode dar um diagnose firewall IP pool list, você vê aí a faixa de CGNAT. Os endereços de CGNAT, tá, pessoal? Na verdade, ele colocou 10 aqui de exemplo, mas para um provedor de internet mesmo, o que você dá para o cliente é o 10064, né? O 10064 alguma coisa aí. Tem um grande bloco que é o 10064/10, que foi separado para ser range, tá? Esse 10 aqui é só um exemplo didático que ele está trazendo para nós. Na verdade, esse NAT é chamado de 444, por quê? Porque eu poderia dar um 10064 para o assinante, e o assinante do lado dele poderia traduzir o 10064 para um 92168, para um 7216, para alguma coisa assim. Nesse próprio exemplo aqui do slide, né, se eu entregar um 10 com esquema de CGNAT, o cliente poderia traduzir o 10 aí para um 7216, um 92168 interno. Se evita usar o 10 porque pode calhar de ter bate de endereço, né? Do assinante já está usando uma rede 10. Por isso que geralmente as operadoras têm uma faixa fixa de endereços para tradução. Ele usou aqui o 10 só como um exemplo didático, né? Só para o exemplo de configuração mesmo aqui. Tá? Mas você consegue visualizar qual que é a faixa de endereços, né? Que estão sendo utilizados. Ó, Diagnose Fire IP Pool Fixed Range, ele consegue visualizar qual a faixa de portas que foi separada para tal IP.
consigo enxergar essas faixas como ele criou, aí, como ele fez. Port Block Allocation, aí a alocação de porta é dinâmica. Se você me perguntar qual que é a quantidade ideal de portas, eu vou te responder, depende. As 2.000 portas é algo que seria talvez assim o melhor, né? Eu brinco com o pessoal dizendo que esse negócio de, se você diminuir o tamanho do port block, você consegue atender mais clientes, tá? Vamos imaginar que eu estou dando 2.048 portas para cada cliente. Só que com um único endereçamento IP, eu atendo 32 clientes. Como é que eu faria para atender o dobro? Eu poderia atender 64 clientes por IP, diminuindo pela metade a quantidade de portas, né? Então, se ao invés de dar 2.048 portas, eu der 1.024 para cada um, eu atendo 60 usuários ao invés de 30 com o mesmo IP. Tá? É que varia muito. Tem aplicações que são usadas que na verdade, elas ocupam várias portas, né? Então, por exemplo, você vai procurar lá Google Maps, alguns serviços do Google lá para plotar num gráfico na tela, muitas vezes abre 30, 40 portas diferentes. Então, a gente não pode dizer que é uma porta para cada conexão, tá? Tem serviços que usam múltiplas portas aí. Então, depende muito da quantidade que você quer deixar ali, né? Mas, voltando à questão do Port Block Allocation, eu consigo, de acordo com a necessidade do usuário, eu vou liberando as portas sob demanda. Então, eu consigo, de repente, alocar 512, depois, se ele precisar de mais, eu aloco 1.024, 2.048. O tamanho aí é redimensionável, né? Ele consegue controlar isso. É claro que, nesse caso, aí eu preciso de log mesmo, né? Porque como é que eu vou saber se o juiz lá quer saber qual foi o usuário que acessou pelo IP 7071 na porta 5117? Depende do dia, né? Cada dia ele fez uma alocação diferente de acordo com a necessidade. Então, se você ganha em termos, de repente, poder alocar mais gente, dar um tamanho de bloco de porta de acordo com a necessidade, crescer isso ou diminuir de acordo com o uso, o que você paga de preço é que você tem que ficar mantendo o log de tudo depois, né? Para você ter um controle maior dessa alocação. Perfeito. Depois disso, depois dos dois tipos de NAT ali de porta fixa ou de atribuição dinâmica de porta, de bloco de porta, a gente tem esse conceito aí dos VIPs, né? O que é um VIP? Um Virtual IP? Eu consigo criar um NAT para o endereço de destino para um determinado objeto. Por exemplo, eu criei ali um servidor. Eu tenho um servidor na minha DMZ. Eu consigo configurar o NAT dentro dele. Se da porta tal para porta tal, qual o endereço que o servidor terá, né? Consigo configurar tanto o NAT entrante quanto sainte, né? O endereço de origem ou de destino eu consigo mudar. Posso fazer port forward, né? Ou seja, ele conectou ali, quem conectar naquele IP na porta 80, eu redireciono quando entrar na porta 1, a porta inside ali, para 8080, né? Então eu consigo fazer reencaminhamento de portas, isso dentro do próprio objeto ali, tá? Por exemplo, aqui, ó, ele tem um objeto que é um internal host. Esse internal host ali, ele tem um endereço externo, e aí a troca dos endereços vai variar de porta para porta, de protocolo que está sendo usado ali, né? Então eu consigo configurar o NAT para o objeto especificamente, para o objeto que possui aquele endereço IP. Ele tem um exemplo aqui de um servidor web, né? Então ele tem um endereço com o destino nateado. Então, o endereço de origem aqui, ó, eu tenho alguém, uma máquina na internet. O endereço dele é 90909090.
ele está querendo acessar o 7071 na porta 443, está querendo fazer uma conexão HTTPS, né? TCP de porta 443. O pedido de conexão entra no firewall. O que acontece? Eu tenho uma política de firewall, mas eu tenho uma configuração de VIP aqui, né? De Virtual IP, justamente para o web server. Então, quando alguém estiver tentando acessar 7071 entrando pela porta WAN 1 aqui, ó, entrou pela 7071, ele vai mapear para 192.168.1.10. Não tem port forward, não tem redirecionamento de porta, então a porta que ele conectou é a porta que ele vai tentar do outro lado. Não estou redirecionando. Então isso aqui vai para lá, e aí ele vai novamente, ó, conectar vai tentar conectar na 443 no servidor web, só que o endereço é outro, né? E essa tradução está valendo ali, né, quando ele está saindo aqui da WAN 1, indo para a DMZ aqui, né? Eu tenho uma tradução específica para o 7071. Para todos os outros endereços aqui, ó, eu posso ter uma outra tradução sendo feita. Para o endereço específico do VIP, é que eu configurei um NAT sob medida, né, para aquela máquina interna. Esse exemplo aqui é um NAT entrante, né? Como ele está, o incoming connection, né? Então eu tenho o host conectando de fora para dentro para o servidor. A gente tem um outro exemplo que ele traz, que é o exemplo do outgoing, né? Da saída. Então eu tenho o servidor, que é o 1.10, que ele vai conectar no 422.22 na porta 53, né? Um servidor DNS externo. E a política está justamente informando, né, que também na saída o endereço 1.10, aí 172.16.1.10, vai virar 70.70.71 ali. Então ele vai fazer também, tanto do tráfego entrante quanto do tráfego sainte, ele vai fazer a tradução de acordo com o que está configurado no objeto VIP aí. Nos dois exemplos anteriores não teve port forwarding, né? Agora a gente pode ter um exemplo aqui de port forwarding incoming. Alguém está tentando fazer a conexão no 7071 de fora, né? Na porta 443, na 7071 na porta 443. Qual que é a regra que vai acontecer aqui, né? Eu tenho o pacote original que está vindo, e eu posso ter, de acordo com o acesso, né? Por exemplo, aqui o host externo, ele pode estar acessando dois servidores. Tem um servidor de web server e tem um servidor de SSH. No caso do web server, né? Ele está traduzindo aqui, está com o port forward enable, mas ele está dizendo que a porta 443, ele está mantendo a 443 aqui, né? Então ele pode manter a 443. Agora, para o SSH, está tendo redirecionamento, né? Porque quem está lá de fora está tentando na porta 222. Então eu sei, quando alguém tentar na 222, no 7071, ele vai traduzir para 172.16.1.20, que é o segundo server aqui, só que ele vai bater na porta 22, né? No SSH padrão desse servidor web. Até para não confundir, essa porta 22 pode estar em uso aqui no próprio firewall ali, né, ou por outro endereço ali. Então, eu uso uma porta diferente, mas, na verdade, na hora de traduzir, né, eu jogo para a porta bem conhecida que está ativa no meu servidor interno. Então, esse é um exemplo de port forward aí. As regras de VIP, né? Qual que é o comportamento padrão? A ideia, o comportamento padrão é sempre ele olhar para os objetos, né? Para os objetos primeiro, né? Que ele está colocando aqui, os Fire Objects não dão match com VIP, não bloqueia a saída, mesmo independente da ordem das regras, né? Olha só que interessante. Eu tenho uma regra que foi colocada aqui em cima, que é deny
deny all. Qualquer coisa que é IP aqui, ele está negando, né? É lógico que essa regra só foi usada aí para... Não faz muito sentido, né? Mas ele está negando tudo, 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 tudo. Inclusive o tráfego para o web server que eu quero. No entanto, eu tenho uma allow access, eu tenho uma regra de permissão aqui para o web server, que é o accept. Mesmo estando fora de ordem, né, vai ser executado, ele vai olhar primeiro as regras do VIP, né, independente da sequência que eu tenho na policy aqui. Tá? Isso pode ajudar a evitar problemas, né? Se você não quer que esse comportamento ocorra, você pode fazer o seguinte: dentro do Firewall Policy, você pode dar um edit aqui, o deny policy aqui, você dá um set map VIP enable, ou seja, a minha regra de deny vai também conter os objetos VIP com virtual IP. Se você fizer isso, então esse deny vai valer para tudo, vai valer também para os objetos que porventura sejam definidos aqui embaixo, tá? Aí esse deny ia negar tudo e nunca essa regra de acesso iria ser utilizada. Uma outra forma de você fazer com que mudar o comportamento, né, seria você setar o endereço do VIP na regra de destino. Então, ao invés de usar o objeto, né, o objeto VIP, você colocar o endereço do VIP dentro da regra. Então, se ao invés de deny o destination all, eu colocasse o deny, colocasse o IP mesmo do VIP, aí também, explicitamente o endereço, aí ele também iria executar essa regra de deny. Do contrário, né, ele tem um destino aberto ali, né, ele tem um destino all para todo mundo aqui, mas não foi explicitamente para os objetos VIP. Apesar do VIP estar incluso dentro do all, por padrão ele é tratado à parte. Mesmo que tenha um deny all, eu vou ler a regra do web server em separado, né? Eu vou tratar o VIP em separado, tá? A não ser que eu mude o comportamento das formas abaixo descritas aí. Outra coisa, a questão do ARP reply na questão dos VIPs, né? Vamos imaginar ali que eu tenho ali um roteador e eu tenho ali o roteador, ele está com uma porta configurada aí, que é a 707071. E eu tenho ali eu tenho um ARP reply que eu quero saber ali, né? Eu quero saber o endereço específico ali do 808081, né? Que é o endereço que eu tenho aqui. Eu tenho o objeto 8081, o Firewall responde para mim ali, né? Ou seja, o FortiGate vai fazer ARP reply para hosts externos, né, que estiverem perguntando daquele endereço, né? Por exemplo, aqui o VIP ele tem um endereço externo 81, né? Então, eu quero saber quem é o endereço 81. O 81, na verdade, não existe dentro da minha rede, né? Mas, como eu tenho um objeto associado, o Firewall responde: não, tudo bem, eu conheço o 81. É como se eu tivesse uma rede diretamente conectada ali, eu conheço o endereço 81, é um endereço mapeado, e eu vou responder aqui para o roteador externo qual que é o MAC address associado com 81. Né? Legal. Qual que é o default IP pool type? O tipo padrão de pool aí é o overload ou one-to-one? Overload é o padrão, né? A gente tinha visto lá nos slides anteriormente, ele mostra isso. Qual dos seguintes é o tipo default de VIP? O VIP default é um static NAT, é o NAT estático, tá? Ele vai fazer a tradução de 1 para 1 ali. Ok, vamos agora, depois de falar de Policy NAT, né, vamos falar um pouquinho de Central NAT aí. Qual que a gente tem no Central NAT? Eu posso mudar o comportamento padrão, tá? O comportamento padrão do NAT é o Policy Based.
eu posso mudar isso daí para CentralNAT. Aqui na interface gráfica a gente tem essa opção. Dentro do Config System Settings seria Set CentralNAT Enable, né? E o que vai acontecer? Agora as políticas de NAT não vão estar mais dentro das policies, tá? Eu vou fazer as políticas de NAT para todo o meu domínio, para todo a minha VDOM, meu domínio virtual, em forma separada, tá? Essa é a ideia que vai ocorrer. Vou perder as configurações quando eu fizer a mudança de um para o outro, né? Então, quando eu sair do Policy Based e entrar no CentralNAT, eu vou perder as configurações existentes. Tanto é que tem uma opção aí que você tem aqui, ó, por exemplo, essa opção de... quando eu habilito o CentralNAT, né? Ele está dizendo ali, ó, olha, não estou conseguindo habilitar o CentralNAT porque a Firewall Policy está usando VIP. Eu estou usando aqueles endereços virtuais associados. Teria que remover esses caras para poder fazer a conversão. Porque são coisas diferentes, né? Uma vez que eu tenho CentralNAT, toda a configuração de NAT que eu já tinha no Policy vai ser perdida aí. E por isso que a gente havia comentado ali que seria interessante aí que você já escolhesse isso previamente, né? Quando fosse fazer a instalação, você já escolher optar por uma coisa ou por outra, né? Ok, o que mais a gente tem? CentralNAT, falando um pouquinho mais. Você pode configurar ali o NAT de origem ou CentralNAT Policies. Eu consigo criar as políticas. Aí eu vou ter uma política separada só para o NAT, onde eu defino lá interface de entrada, interface de saída, endereço de origem, endereço de destino. Defino aí o NAT, posso configurar usando porta de saída, usando faixa dinâmica, para quais protocolos o NAT vai valer. Aí tem toda uma estrutura para você configurar os NATs em separado aí, os NATs que vão valer aí para todos os endereços que você criar nas regras aí. Por exemplo, aqui, né, um exemplo de source NAT, né, de NAT de origem. Eu tenho a máquina, o PC1 aqui, é o 10.0.1, na porta 25, que é acessar ali o 80.80.80.80 na porta 443. Então, no meu CentralNAT, eu tenho uma regra que diz o quê, né? Que para toda a rede 10, que para a rede 10.0.1, né, /24, eu vou fazer a tradução, e aí, no caso, ele vai sair. E aí eu posso ter eu posso ter um NAT da WAN1. Aqui ele está tendo uma tradução para 10.0.1.10 e outra tradução para 10.0.1.10, só que uma é UDP e outra é TCP, né? O protocolo 6 e o protocolo 17 é justamente UDP e TCP, né? Que ele tem aqui no campo protocol. Então, para o TCP, ele está fazendo uma tradução para o 70.71, e ele está fazendo uma tradução, ele poderia fazer uma outra tradução para outra conexão ali, né? Então, dependendo do serviço ali, ele está fazendo a conexão para HTTPS e TCP, TCP 443. Se for uma outra conexão, ele poderia estar usando outra tradução específica, né? Bom, o único endereço que está aqui disponível é o 70.71, né? O endereço é usado, o endereço de saída é o 70.71. E numa tradução ele pode usar o pool, na outra tradução, ao invés de trabalhar com um conjunto de IPs de saída, eu poderia fazer a tradução com o nome de uma interface física, né? Então eu posso configurar diferentes tipos de NAT aí, dentro dessa regra central. É claro, pessoal, que para o PC1 conseguir acessar o web server, a gente precisa de uma regra de policy, né? De policy
tradicional, né? Mas essa regra não está aparecendo aqui. Então, independente da regra que foi feita, permitindo ali que o PC consiga chegar no web server, né? Uma regra de policy normal, né? A política de NAT é independente, eu configuro de forma apartada dentro do Source NAT, aí a origem. Que mais? Eu posso ainda ter a questão lá das configurações do NAT de destino, né? Eu não tenho lá as opções para fazer a configuração como a gente tinha lá na FirePolicy, onde eu tinha isso amarrado, né? Eu não consigo fazer as referências de VIP como a gente havia visto antes lá na questão do FirePolicy. Que mais? Bom, um exemplo de Destination NAT que ele está trazendo ali para nós. Eu tenho lá o Web Server. Agora eu tenho um host da internet que está tentando me conectar com o Web Server interno. Então, ele está fazendo a conexão para 7071 na porta 443. O pacote está vindo, batendo na porta do Firewall. Eu tenho uma regra interna ali, né, que está dizendo para nós ali que o endereço Internet to DMZ, né, ele tem uma faixa ali descrita aí que está batendo lá, o que está entrando pela interface WAN 1, né, eu tenho um endereço mapeado ali para o 172.16.1.10, né? Ele tem um endereço mapeado para um 172.16.1.10 para ele fazer a entrega, né? Ele vai alterar o endereço na origem para possibilitar a entrega lá para o web server. Se eu desabilitar o Central NAT, eu consigo novamente voltar lá no Config System Settings, set Central NAT Disable, desligou, parou toda a tradução de NAT, perdi as configurações de novo, né? Vou ter que recriar as configurações dentro das políticas do Firewall. Novamente, vou ter que reconstruir isso. Vou ter que recriar os VIPs, como toda a parte de NAT, vou ter que recriar dentro das policies normais ali. Qual sentença é verdadeira? CentralNAT não é habilitado por padrão. É verdade, né? O que é habilitado por padrão é o PolicyNAT, não o CentralNAT. O que acontece se não tiver matching no Central SourceNAT Policy ou não tiver policy configurada? Se não tem NAT, você simplesmente não aplica NAT para a sessão. A sessão passa sem tradução de endereço, né? Sem tradução alguma. Essa é a ideia. Ok, o que a gente tem aí de boas práticas e troubleshooting com relação aí ao NAT, né? Vamos dar uma olhadinha nessa questão das boas práticas. O que ele está colocando aqui, eu posso monitorar sessões, né, com os comandos diagnose. Então, por exemplo, diagnose firewall IP pool all list. Você vê os pools configurados, né, com as faixas. Por exemplo, eu tenho lá o mypool, que é do tipo overload, que vai lá de 10.200.1.100 a 10.200.1.100, é um pool somente com um endereço, né? Poderia ter vários outros tipos aí. O que mais? Posso checar quais são as sessões aí, quantas sessões eu tenho associadas, quantas sessões UDP, TCP, consigo enxergar aí que estão utilizando aí os pools de endereço que foram configurados, né? Nem aqui ele está mostrando que eu tenho um pool chamado ext, né? Que tem mais 5 sessões aqui está 0 sessões. Esse pool training não está sendo usado aí em nenhuma sessão.
Que mais? Com relação a boas práticas do NAT, tome cuidado com as faixas de IP, né? Faça um double check do início e o fim de cada bloco IP para você não ter problemas, não ter problema de overlap. Isso pode causar problemas na hora de você configurar o NAT propriamente dito. Aliás, só configure os NATs quando estritamente necessário, né? Nem sempre, né, você precisa do NAT. Por exemplo, eu tenho uma comunicação de VPN e eu tenho a matriz querendo acessar a filial, mas a rede que está atrás do firewall da matriz querendo acessar a rede que está atrás do firewall da filial. Eu vou usar roteamento direto e não tenho que usar NAT, né, para os endereços, porque, na verdade, tudo aquilo ali é meu mundo privado, né? Nunca mexa no NAT fora da janela de manutenção, senão, enquanto você mexer no NAT, no ambiente de operação, de produção, isso pode causar falha na entrega, né? Ter problemas de conectividade quando estiver trabalhando com o NAT aí. Um administrador quer checar o número total de sessões para um pool chamado internal. Qual comando vai ser usado para isso, né? Então, diagnose firewall IP pool, né? A ideia sempre é IP pool stats, né? Sempre que for estatísticas, né? Checar número de sessões TCP, número de sessões UDP, a casa stats, né, de estatísticas para ver os números. E com isso a gente termina aí a parte de NAT. Nós temos um laboratório, né, para estar visualizando aí a configuração do NAT, PAT, as diferenças de Central NAT e Policy NAT, que eu acho que é o mais importante, né? Os NATs de carrier, né, de CGN, de Carrier Grade NAT, eu acho que só vai ser útil aí para quem realmente tem um cenário de service provider, né? Para uma empresa, um ambiente corporativo, vai ficar mais ou no NAT one-to-one ou overload, né? Que é o mais comum. Então vamos partir para o laboratório. Grande abraço a todos, até a próxima.